uma honra estar aqui no Corecon no dia de hoje, fazendo a apresentação do livro Mulheres no Conselho, com outras 31 autoras, são os 32 coautoras que relatam a sua vida, desde a sua origem, a parte pessoal e profissional, até o presente momento, onde atuam em conselhos. Um mundo ainda bastante masculino e que requer que outras mulheres tenham a coragem, a resiliência de se prepararem para entrarem nessa porta que nós abrimos e nós façamos as sucessoras, novas mulheres, e atingimos a equidade em conselho. Olá, boa tarde a todos. Estamos muito contentes aqui de estar lançando mais um livro, dessa vez com Sueli. Eu vou ler uma introdução aqui. Então, a editora Líder criou o selo Série Mulheres, registrado em 170 países, e selecionou para o tema Mulheres no Conselho. São 32 profissionais conselheiras que atuaram e atuam ainda em grandes empresas. Elas foram convidadas para contar suas histórias, desde suas origens, profissão, os desafios e as superações na atuação nos conselhos. Como a gente estava conversando, né, Sueli? Mulheres corajosas, né? Corajosas, muito bem. Então, eu passo agora para o presidente Pedro Afonso, tá bom? Que vai dar as boas-vindas e apresentar essa obra da Sueli. Obrigada a todos. Eu queria lembrar que esse vídeo vai estar disponível na TV Economista, então a gente vai repercutir em todos os nossos canais de comunicação. Com muito orgulho, o Conselho Regional de Economia termina o ano de 2022, caros colegas economistas, professores, estudantes, bacharéis, lançando este livro. É uma das últimas atividades do Conselho neste ano e tem muito a ver com a nossa trajetória mais recente de entidade. Porque a partir do ano passado nós começamos a refletir mais ainda do que fazíamos sobre o papel da mulher na economia, da mulher economista e da mulher de um modo geral na sociedade brasileira. Uma das nossas lutas aqui, inclusive, é criar a medição do PIB da dona de casa, pois a dona de casa trabalha, produz, ajuda e não há um reconhecimento oficial de quanto ela contribui. Mas não são só as mulheres donas de casa, são as mulheres profissionais. Então a Comissão de Mulheres, que é coordenada pela nossa conselheira Nancy, também resolve fazer esse lançamento, ela não pode estar presente hoje. E mais ainda para mim, pessoalmente, sendo que uma das autoras do livro que nós vamos apresentar para vocês é uma amiga de muitos anos. A Sueli Berzeri Marinho foi comigo funcionária do Banco do Brasil. Nos conhecemos já na época em que éramos gerentes de agência e lutávamos em favor não apenas dos gerentes de um modo geral, mas também dos funcionários de um modo geral. Criamos uma associação, a Associação dos Administradores de Agência no Estado de São Paulo, da qual ela foi a primeira presidente, e eu logo em seguida já a substituí como presidente. Isso estou falando no Antigo Testamento, isso em 1994, 1995, portanto há 26, 27 anos, 28 anos. E desde lá sei muito bem da admiração que todos os que conhecem a Sueli no seu trabalho, tanto lá no Banco do Brasil quanto fora, têm desse trabalho que ela realiza. E a partir do momento em que ela se aposentou, logo em seguida do momento em que eu pedi a demissão do Banco do Brasil, ela passou a atuar nesse campo de conselhos fiscais e conselhos de administração, que ela mesma vai relatar a experiência. E essa experiência desses anos todos, quase 3 décadas, é muito importante que ele seja compartilhado com as gerações mais jovens, para que as mulheres, especialmente, mas também os homens, aproveitem a sua experiência em favor das empresas e em favor do Brasil. Essa é uma das características da nossa Lei 1411 de 1951 e o Decreto 31794 de 52. Lá diz explicitamente que o economista deve trabalhar sempre para a elevação do nível de vida da população brasileira, com a criação de riqueza e a criação de renda.
Eu não vou falar muito do livro, porque a Sueli vai falar sobre isso. Mas eu quero dar as boas-vindas, Sueli. Muito obrigado por ter aceito esse convite nosso. É uma honra ter você aqui. E agora passo a palavra e você está livre para falar o que você quiser. Sobre o livro, sobre a sua vida, sobre o que você entender adequado que essas novas gerações escutem você falar. Muito obrigado, Pedro. É uma honra, primeiro, agradecer o convite do Corecon, a quem agradeço na sua pessoa, como presidente do Corecon, e toda a equipe que tornaram possível este evento, como a de marketing e as demais equipes. A honra de estar, não só por você ser presidente do Corecon, mas por termos tido uma vida dentro do Banco do Brasil, da qual eu me orgulho muito, porque foi a minha primeira carreira desde que iniciei a trabalhar. Com 15 anos e entrei no banco aos 18. Mas essa longa jornada me faz, hoje, você falando, lembrando nossas ações, nós fomos pioneiros, né? Na nossa associação de gerentes, procurando o bem maior, a humanização. Nós já queríamos a humanização naquela época. Então, estávamos um pouquinho à frente do tempo, isso foi em 1994, 93. E vou contar um pouquinho o porquê que eu aceitei a ser uma das coautoras do livro Mulheres. O propósito do livro é inspirar novas mulheres, mulheres que tenham atuação em conselhos, que continuem, que perseverem, tenham coragem de trilhar esse caminho. Para falar do livro, eu preciso contar um pouquinho da minha história. E aí eu vou resumir, porque a história em si está aqui dentro. Aqui são 32 mulheres que atuam em conselhos e cada uma tem uma história. Então, nós resolvemos nos expor a nossa história, desde as nossas origens, de uma forma resumida, com os fatos mais relevantes, até o presente momento. E essa trajetória, embora sejam de pessoas que nós somos seres humanos individuais, somos únicos, mas nós temos a nossa história única e uma trajetória muito similar. A trajetória, como bem a Denise falou, da perseverança, da coragem, da superação, da resiliência. O livro Mulheres, ele, além de inspirar mulheres, como bem disse o Pedro Afonso, também pretende que os homens, ao lerem as histórias, tenham um olhar diferente para a mulher nessa transição de eras que estamos tendo, e hoje nós temos voz. Eu digo que quando iniciei em conselhos, há 25 anos atrás, a participação de mulheres era 1% só em conselhos, e nós não tínhamos voz. E hoje, 25 anos depois, a participação das mulheres é de 19%, em torno de 19%, mas esse número precisa melhor estudado, porque temos muitas empresas cujos são capital fechado, que os fundadores têm o processo de sucessão e vêm junto novas conselheiras. Mas, se vocês pensarem em 19% em 25 anos, essa evolução ainda é pequena. Porque a mulher, o que ela pensa é na equidade. Ela não quer tomar o lugar do homem. Ela só quer sentar no mesmo banquinho, com os mesmos direitos, as mesmas responsabilidades, a mesma remuneração, com o mesmo respeito e com a competência que é exigida a todos quando sentam num cargo desse de poder e de grande responsabilidade. O livro Mulheres, ele é da editora Líder, que é comandado pela Andréia Roma. Criaram o selo Mulheres, que está cadastrado em mais de 70 países hoje, desculpa, eu vou ler aqui, que eu já me perdi, pela Tânia Moura. E quando foi escolhido, elas atuam em várias profissões diferentes, e que a mulher tenha relevância e que sirva de inspiração para que outras profissões também as mulheres se encorajem a seguir. A Giovana Antonella e o Henrique Luz fizeram a organização e fizeram a seleção dessas 32 mulheres no país,
para que sejam as pioneiras no volume 1, nessa série tão importante de mulheres. E o prefácio foi feito pela ministra Ellen Gressi, do STJ, e pela Silvia Bastos, que foi da CSN, presidente do BNDES, entre outras coisas. Então, são duas mulheres de grande respeito, que prefaciam o nosso livro, com organização e edição muito bem. Foi muito bem organizado, um cronograma excelente. Nós fizemos esse lançamento também na Livraria Cultura. No momento o livro está esgotado, mas já está sendo providenciado uma nova edição e já está no metaverso e já está também sendo preparado para fazer um e-book com a demanda que houve. Eu creio que as histórias realmente são inspiradoras. Eu vou falar um pouquinho de mim, já que o Pedro Afonso me deu a chance. Eu quero aqui dizer a honra que eu tenho de ter presente o Piani, um companheiro vamos dizer, de quase meio século, a quem eu aprendi muito. Obrigado, mestre Piani, por estar presente. Muito obrigada. Mas aqui é onde vem os costumes, as rotinas, e vem os nossos valores, os nossos princípios. Lá são formados a nossa infância por eles e nós trazemos até hoje aqui. Quando nós estamos aqui presentes, nós temos que olhar e falar das nossas origens. Geralmente são origens de dificuldade, pessoas simples, com poucas culturas, e que nós vamos trazendo os valores que não tem preço, né? É aquilo que realmente faz a nossa alegria e que nos traz um comportamento diferenciado. Hoje falamos tanto na humanização da gestão, na humanização da própria economia, como ele bem falou aqui, nos valores da economia, não da exploração do capital maximizando o lucro, mas vamos dizer, talvez, quem sabe um novo modelo se apareça, surja agora, com essa transição de eras, pós-Covid, e talvez uma economia circular, quem sabe haja uma mudança. Mas nesse viés, estudando sempre em escola pública, entrei na faculdade. Quando fui fazer o científico, meu pai já dizia, mas isso não é coisa de mulher, você vai fazer engenharia, mas para quê? Vai ser professora, mas aí com a cumplicidade da minha mãe, vai trabalhar para ajudar em casa, né? Para fazer a... Então eu tinha 14, tinha fui trabalhar durante o dia e fazer o científico à noite. E científico para a mulher já era uma coisa diferente. Então vamos dizer que havia uma, não vou dizer uma rebeldia, mas é um desbravamento daquilo que poderia ser algo maior para a mulher. Aí eu passei engenharia, entrei em 2 universidades, uma pública e uma particular, onde eu consegui bolsa e estudei com bolsa de estudos até o final. E aí, com 18 anos, uma amiga insistiu, vamos fazer o concurso Banco do Brasil. Eu nunca tinha entrado num banco, porque eu iria fazer um banco. Não vou. Acabei cedendo. Adorei fazer concurso. Fiz um monte de concurso, aí passou. A minha mãe ficou tão feliz que ela falou, puxa vida, lá naquele momento, naquela data, ser um funcionário do Banco do Brasil estaria com a vida feita, né, Pedro Afonso? Era um orgulho muito grande. Mas o meu objetivo era seguir a carreira de engenheira. Veio uma pandemia, não houve uma pandemia, houve um problema de inflação muito alto, uma pandemia de inflação. Quebraram empresas, houve desemprego e tal, e aí eu descobri que realmente eles tinham razão, eu tinha um bom emprego. O Banco do Brasil era uma excelente empresa para se trabalhar, e lá nós fizemos a faculdade do Banco do Brasil, né? Onde nós aprendemos a nos organizar, a trabalhar, ou seja, toda a área financeira, desde que se entra até quando você encerra, quando você tem a conta, as explicações, os produtos, tudo é uma formação. É ali que eu adquiri a minha musculatura. Quando eu fui indicada para ser gerente, tinham 2 níveis de alta gerência, de gerência
adjunto, gerência geral. Aqui em São Paulo ainda não havia, aqui no estado de São Paulo não havia nenhuma pessoa no cargo em um dos 2 cargos. Depois surgiram novas. Eu fui a primeira nomeada nesse cargo aqui em São Paulo. São Paulo, o maior PIB, participação no PIB do Brasil, então era bem relevante. E depois disso vieram o primeiro, ou seja, a mulher desbravando num momento ainda em que nós não tínhamos voz. A gente tinha a presença e olhe lá. Depois veio a Associação de Gerentes, da qual nós formamos um grupo e nos humanizamos com uma série de problemas que depois está relatado no livro, o porquê que isso aconteceu. E eu resolvi me aposentar porque já sabia tudo de banco, eu queria algo novo, e realmente surgiu. E trabalhando como diretora de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, eu vinha conhecer o IBGC que tinha surgido, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, da qual eu introduzi o conhecimento da governança, e não podemos falar de conselho sem falar de governança. E aí fui me preparar, porque ser conselheiro não é sentar ali, eu sou conselheiro. Não, tem que ter uma preparação. Pelo menos uns 4, 5 anos de uma carreira bem feita, bem estruturada, dedicada. E aí você tem que, depois de preparada, é outra batalha. Eu fui para a certificação também. Acho que eu peguei a 2ª certificação do IBGC. Sou certificada até hoje, com a pontuação, atualização de conhecimento, porque você tem que se atualizar. E acabei tendo o meu primeiro conselho no maior fundo de pensão da América Latina, que foi a Previ, e realmente foi uma grande lição, né? Vamos dizer que aprendi um pouco pela dor, mas quando a gente aprende pela dor é inesquecível, né? A gente aprende mesmo, né? Aí chegamos, de lá foram outros conselhos, e sempre vinha a primeira mulher, era a única mulher, e a gente vai criando, se abre as portas e outras vão chegando. E as mulheres eu vejo hoje, então, trazendo hoje, 25 anos depois de ter atuado já em outras grandes empresas, no momento eu faço parte do Conselho Fiscal, eu sou membro do Conselho Fiscal do Banco do Brasil. Eu falo o seguinte, não é só você ser titular, porque quando você, mesmo como suplente, atua num conselho, a responsabilidade com o seu CPF é igual para todos, tá? Então, a gente tem que estar muito firme ao olhar para um conselho que todo mundo gostaria, achando que ser conselheiro é uma vez por mês, uma reunião, vai lá, fala um pouquinho, ganha um monte, depende, porque já não é mais tanto assim. E você, pronto, está livre. Não é. A responsabilidade pela gestão, pelo negócio, pelos riscos, olhando toda a diretoria executiva, nos cabe solidariamente. Eu acredito que o livro, esse primeiro livro aqui, vocês lerem as histórias de cada um, é uma história de superação de cada uma. Cada uma tem algo para superar, uma dúvida. A mulher, ela nunca tem só ali a profissão, porque ela tem o outro tempo que ela tem, ela se casa, ela vai ter filhos, é a opção dela, vai ter filhos, mas geralmente ela constitui a sua família, e aí sim ela vira uma dona de casa. A dona de casa, porque ela é a dona de casa, na verdade é ela mesma que manda, né? Ela que resolve. Então, mas para ela ser a dona, ela é uma parte só, porque a realização de uma mulher não está só no seu lar, tem a parte emocional do lar, mas você também tem a parte de você ser reconhecida pelo que você pode fazer. Não importa se é conselho ou qualquer outra profissão, mas é a competência do seu dom que você vai desenvolvendo e vai distribuindo, multiplicando para que outras venham compor todas as profissões de economista, profissão de conselheira, profissão de bancária, professora de advogada, profissão de advogada, seja qual for a profissão. Mas sempre tem as pioneiras.
Então, não que eu seja pioneira, porque teve muitas outras, mas eu acredito que muitas coisas eu pude colaborar, contribuir para isso. Então, o livro de conselhos mostra várias profissões em que as pessoas, para chegarem no conselho, elas tiveram que desempenhar uma posição executiva para criar todo esse conhecimento, para depois, então, se formar uma conselheira. Ser conselheira não é assim, ou conselheira. Não é chegar, eu vou ser conselheira, amanhã você vira conselheira. Não é assim. É um esforço, requer perseverança, e ainda é um mundo muito fechado. Eu acho que a posição hoje da mulher, a inclusão da mulher que nós temos dentro da sigla do ISG ou do ASG, falando em português, do ambiental, social e governança, falando do S do social, onde entra a diversidade e onde entra a inclusão da mulher, nós precisamos ainda mostrar que nós estamos querendo ocupar um lugar na equidade. Sentar no banquinho, como eu falei desde o início, com os mesmos direitos, responsabilidades, deveres, competência e complementaridade. Eu creio que o homem e a mulher pode se complementar. E nessa nova era, nessa transição de eras, não existe o melhor momento hoje que nós temos voz para que homens e mulheres se unam para que haja essa equidade. Basicamente é isso, Pedro, que eu gostaria de falar. Pedro. Muito obrigado, Sueli, por esses ensinamentos todos, porque afinal de contas foram ensinamentos de uma vida desde a infância, das dificuldades, porque, como disse a própria Sueli, a gente só aprende muitas vezes sofrendo, né? Talvez aprendamos mais ainda, né? Eu estou aqui com os meus 62 anos de idade, trabalho há 54, não vou parar. E vou aprendendo cada dia e às vezes no sofrimento, no aperto. Eu queria só te perguntar duas coisas, se você puder falar isso. Primeiro, nós estamos falando aqui de mulheres nos conselhos. Então nós temos, evidentemente, aí, como você disse, cerca de 80% dos membros de conselhos são homens. E 20% são mulheres que a luta foi conquistada pelas mulheres nesse tempo todo. A primeira pergunta que eu lhe faria era o seguinte: existe uma diferença de visão, ou você sente isso, uma diferença de visão pelo fato do conselheiro ser um homem ou a conselheira mulher em relação a, por exemplo, a uma empresa determinada? Quer dizer, homem enxerga de uma forma e a mulher de outra? Essa é a primeira pergunta. Segunda, se você puder também, eu acho que eu faço isso nos meus cursos, por isso acho que é até interessante, é um recurso interessante, da gente pensar nos momentos de maior realização, ou que você percebeu que a sua ação resultou em algo bastante positivo para as empresas, e aquilo que também não deu certo, porque às vezes pode ocorrer de você ter um insucesso que não é a sua culpa. Você não precisa dizer o nome das empresas, mas assim, só como um exemplo para as pessoas perceberem o que vão enfrentar, desde o grande sucesso até o eventual insucesso. Não sei se deixei claro, Sueli. Perfeito, posso responder plenamente. Primeiro, eu quero dizer que a mulher, ela é multidisciplinar. Por ela ser multidisciplinar, então ela consegue olhar muitas coisas e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando ela senta no conselho, esse olhar treinado durante uma vida, não tem como. Ela olha, dizem que a gente olha através dos números, né? O homem, ele é mais focado, ele é mais objetivo, ele vai mais ali no foco. E nós precisamos sim do foco. Por isso que eu falo da complementaridade. Mas o olhar da mulher, ela vai... Dizem que você tem um ditado que fala na internet, né? Que você não deve esconder nunca nada da mulher, porque se esconder, Deus vai lá e mostra. Então, eu acho que, na verdade, é o seguinte: essa multidisciplinar, a fase de ser, o fato de ser multidisciplinar, desde que você é pequena, nós recebemos uma educação
também devemos isso daí aos nossos pais, um tanto mais feminista, que a menina se comporta assim, e trazemos isso para o mundo de hoje. Hoje estamos mudando mais, a geração nova, essa geração, mais do que os milenares que estão aí, já tem uma educação diferente, com os pais olhando diferente. Eu tenho netos, 4 netos, já são diferentes, eu vejo o mais novo, já até diferente, o de 8, diferente do de 15. Então, a gente já vê essas mudanças de comportamento. Mas esse lado feminino, quando você traz para dentro de um conselho, o olhar é diferente. Você olha para um negócio, você olha uma caneta. Então, o foco, a caneta é escrever. E o homem já olha ali qual é a missão, os objetivos, quais são os números. A mulher já fala, puxa vida, essa caneta poderia ser diferente, poderia ter um negocinho para prender aqui, para ficar mais fácil. Ela praticamente humaniza a mulher devido a essa forma que ela lida do cuidar, né? Eu acho que a palavra é cuidar. A mulher tem um cuidar diferente. Então, ela tem esse olhar que, junto com o foco, produz um produto muito melhor. Então, ela agrega valor. Ela agrega valor nos negócios, no olhar, quando os homens estão mais focados nos números, ela olha aquele número bem pequenininho. Vou até relatar, uma vez eu olhei um número lá que realmente não me parecia muito normal, uma demonstração financeira. Mas se eu chegasse e falasse, eu era a única mulher no conselho, se eu chegasse e falasse que aquele número não estava bem, já todo mundo já se... É assim, é muito discurso a favor da mulher. LinkedIn está cheio, mas sentou na mesa, a desconstrução está feita, principalmente se a mulher tiver razão. Então, não vamos ser aqui dourar a pílula, que não é assim. Ainda tem muito trabalho, uma estrada muito longa pela frente para que a equidade realmente chegue. É uma mudança de geração, talvez a outra geração, com outros valores, o viés incondicional que está no homem que às vezes desconstrói e nem percebeu que desconstrói. Tudo isso nós, não vou dizer que nós aceitamos, nós entendemos, mas não aceitamos. Mas aquele número não me era bem. Se eu falasse, olha aquele número lá, eles imediatamente, se eu for, já ia dizer, não é isso, ia liberar. Aí, o que a gente tem que fazer às vezes? Um papel aquele de humilde, aquele númerozinho. Aí, geralmente, olham para você com um ar superior e falam assim, e dá aquela lição. E é tudo que a gente quer que ele fale aquilo. Aí depois você fala assim, não, mas então esse leva aquele outro. Aí ele vai respondendo até chegar onde você quer. Aí quando você chega onde quer e aquilo é inconsistente, aí ele perde mais ou menos, né, o jeito. Aí vai a desculpa. Então, você vê que para chegar no número, a dificuldade da mulher, Pedro. Entende? Ela não pode chegar dentro. Hoje já mudou um pouco mais. Hoje chega, já falou, olha, e aquele ali? Aí já o pessoal já olha e fala, vamos olhar que alguma coisa não está muito certo. Então, mudou. Não vou dizer que continua a mesma coisa em relação de você olhar e as pessoas acompanharem o olhar. Mas ainda continua, sim, muitos CEOs mudando, tratando, fazendo discurso no LinkedIn, e quando senta, realmente não é aquele, a prática é diferente. Então, eu estou falando de casos positivos, onde às vezes você pode descobrir que aqueles números foram construídos de uma forma errada ou por engano, e aí não nos cabe ali de dizer o que tem aos órgãos designados para que descubram o que está acontecendo. Um conselho que para mim foi... eu aprendi pela dor, que foi o primeiro. E outro que para mim foi chocante, eu participei muito de empresas de energia. Adoro o setor de energia. No momento, eu atuo em energia renovável, em 2 grupos de estudos, um de governança e outro de energia renovável, que eu gosto muito. A fotovoltaica, a energia solar, e agora estou estudando um pouquinho do hidrogênio. Mas, falando que o setor de energia foi tudo bem, fui acolhida, não é sempre que eu fui discriminada, não, isso não vou generalizar. Tive pessoas que me acolheram, que me ensinaram, e a quem eu devo, sou grata, e convivemos muito bem. Mas eu fui uma vez selecionada por um headhunter para ir para uma empresa familiar, no setor de saúde.
realmente eu acho que eu fiquei em choque 2 anos e meio. Pedro Afonso, não foi fácil. Empresa familiar, a gente não pode falar de conselho sem falar em governança, né? E ali tudo que não tinha era governança. E foi lidar com uma empresa de capital fechado, uma grande empresa com várias atuações no setor de saúde, onde você tem 2 presidentes e 2 diretores, tudo da mesma área, e até entender aquilo, e realmente você não consegue enxergar a luz. E eu acho que ali eu aprendi, mas eu não agreguei. Eu não agreguei porque eu não conseguia entender, porque não tinha lógica, né? Você sabe que as empresas familiares são muito em tendências às famílias, a muitos conflitos, mesmo dentro da família, que levam para dentro do negócio, confundem o negócio e a família. Então, ali foi um case que eu realmente não agreguei. Eu sou sincera de dizer, foi uma lição, aprendi, mas eu não pude. Aliás, essa empresa, infelizmente, não foi depois, não conseguiu se viabilizar, se tornar, porque realmente não tinha solução. Mas aí é um caso do olhar da mulher que agrega. E muitas vezes não adianta ser mulher, porque se o negócio também está ruim, mágica ninguém faz, né? Nós precisamos sempre crescendo. A vida é um eterno aprender. A vida é um processo, né? Dizem que a vida é uma viagem para o destino. E nessa viagem nós vamos aprendendo, é um interno aprender. Cada dia, hoje eu sou uma pessoa sem sentar mais, bem mais, e continuo aprendendo. Eu acabo de fazer um programa de lideranças virtuosas de 2022. Terminou agora, esta semana, foi um ano de grande aprendizagem para esse novo setor, esse novo momento do pós-Covid, da humanização da gestão, da governança, do lidar com o próximo, de ser líder. Como que as lideranças hoje lidam com esse novo organograma? Nós falamos que o ser humano gosta de chegar no pico, né? Então, ele vai crescendo, ele cria suas necessidades e vai realizando suas necessidades até chegar no pico. Isso daí, muito em psicologia, nós falamos da pirâmide de Maslow. E hoje nós dizemos que o pós-Covid não é mais assim. Hoje, em vez de uma pirâmide, a gente botou a pirâmide e reduziu num barquinho. Um barquinho à vela. É um barquinho num oceano imenso, azul, onde você vai navegando com a vida, onde tudo não é só maravilhoso. Também tem perigos, temos os riscos, temos as incertezas. Mas, e você precisa de ajuda. Essa navegação, ela é horizontal, né? Essa pirâmide, ela passou a ser horizontal. Ainda não é realidade. Ainda vai demorar, porque nós trazemos toda a nossa história para cá e mudar não é fácil, né? Então, essa vida nova, onde a mulher está assim inserida, ainda tem muita estrada para fazer. Ela faz a diferença, ela tem olhar, mas tem a complementaridade do homem. Só não estamos vivendo uma onda de matriarcado, novo matriarcado. Nem matriarcado, nem patriarcado. É a hora da mudança, da tecnologia. Mudanças centenas, milênios para mudar uma cultura. Hoje a tecnologia vai acelerar essa mudança para algumas dezenas de anos. Eu acredito que não vou ver. Mas eu espero que chegue. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Sueli. Eu iria fazer mais uma pergunta, mas pergunto se por acaso já há alguma pergunta do auditório, ou se há alguma pergunta do online. Pois não? Bom, eu começo pedindo perdão pela minha ousadia de procurar falar após vocês dois terem falado, né? Que foi uma exposição brilhante do senhor e da Sueli, sem querer agradar. Efetivamente, até pela extensão, que eu não teria capaz de acompanhá-los nem sequer na extensão, muito menos no conteúdo. Mas eu quero deixar registrado que eu conheci a Sueli
não dentro dos bancos de trabalho do Banco do Brasil. Foi além ou aquém disso, numa reunião que nós fazíamos, né, para discutir assuntos relativos a Previ, a CACI, ao Banco do Brasil. Então, isso é que nos levou a nos aproximarmos, né, e, para mim, surpreendentemente, ela ainda lembrou-se de mim e me convidou aqui. Foi um prazer poder revê-la, constatar que você rejuvenesceu daquela jovenzinha que você era. Está muito bem, mas foi tudo muito agradável. Eu espero que você... aliás, eu vim aqui para comprar um livro para eu ler depois e depois passar para minha filha também, porque ela é muito operativa nas coisas que ela faz. Eu acredito que ela vai acrescentar muita coisa àquilo que ela já sabe e que busca com essa sua ajuda. Mas eu vou ler antes dela. E eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para mim também. Olha, é pouca coisa que eu posso acrescentar, mas eu tenho grandes lembranças daquelas... Eu era mais briguento, né? Eu era querendo mudar muita coisa que a gente não tem alçada para tanto. Então, de qualquer maneira, não foi inútil, porque eu sempre fui, confesso, mais reconhecido do que talvez eu devesse. Então, eu fico feliz de estar aqui, é um prazer, e eu saio daqui muito contente de conhecê-lo e de rever a minha amiga, para que a gente, quem sabe, daqui para frente possa podemos nos ver mais frequentemente, que a gente desaparece, né? Cada um num canto e às vezes não se tem oportunidade de rever os amigos. Então, olha, meus parabéns de coração. Não tenho, é claro que eu teria muita coisa para acrescentar daquele tempo que nós brigamos, entre aspas, né, por coisas melhores, né, por situações melhores para todo mundo. E eu ainda que levemente, às vezes eu ainda toco nesses assuntos. Mas a minha idade já não permite a mesma galhardia sua. Então, estamos aí. Muito obrigado, boa sorte para vocês. Parabéns pelo que os dois fizeram aqui. Muito obrigado. Eu queria... A gente está com o Haroldo online aqui, nosso conselheiro. Queria agradecer. Obrigada, Haroldo, sempre presente. Ele tem uma pergunta que eu acho que vocês, né, a Sueli já comentou bastante, mas se quiserem complementar. Nas empresas ainda precisamos evoluir muito em relação à igualdade de gêneros. Pergunto, nos conselhos em particular, isso é melhor? As mulheres são ouvidas? Quer complementar? Depende da mulher, mas a mulher chegando no conselho é porque ela já tem a voz. Ainda é um mundo fechado. Esse mundo ainda não é tão aberto. Logo que eu iniciei, não tinha headhunter para conselhos. Hoje nós já temos headhunter para conselhos. Eu acho que isso já é um grande progresso, né? Mas ainda é um mundo muito masculino. Ainda é. Eu vivi num mundo muito masculino, sempre fui muito bem acolhida, eu não posso reclamar. Mas eu sempre fui assim, tanto rebelde, né, Piane? Vamos dizer que o fato da gente não se conformar, eu acho que as mulheres não podem se conformar e aceitar, elas devem, sim, batalhar, crescer, estudar, se formar, e a partir do momento que ela tem argumentos sólidos, coragem e vão em frente. E vão buscar seus espaços. Tem espaços, a gente tem que conquistar. É um pouco mais difícil, mas espero que nesse movimento, estamos tendo um movimento grande, você vê que já temos obras, né, literárias puxando o assunto, dando exemplo. Nós estamos expondo nossas vidas, das dificuldades, né? Eu acho que muitas vão se espelharem, é o objetivo, Piane, da gente
de sua filha, e outras mulheres inspirarem, e dos homens também lerem. Por exemplo, meus filhos já entendem mais a posição das mulheres. A posição dos meus filhos já é diferente do meu marido quando eu casei. E com certeza meus netos vão ser totalmente diferentes. Se casarem, né? Porque nem sei se muda tanto tudo, né? Mas a mudança é para a gente acompanhar, vai acelerar. Mas nós temos que fazer um processo de humanização. Eu volto a falar. O ser humano precisa treinar a ser humano. Se ele virar só uma máquina, a tecnologia é para ajudar. E não para que nós sejamos um ser híbrido de meio computador, meio humano, não. Nós temos é o ser humano que tem que tocar a tecnologia. Eu vou até tomar a liberdade de citar um livro aqui, desse programa de lideranças, que foi excelente. Eu acho que foi uma parte acadêmica que acrescentou muito na minha vida. Nessa altura do campeonato nem precisava mais, né, Pedro? Porque já estava na hora de parar. Mas parar, eu acho que... Meus filhos dizem que cada vez que eu falo que eu vou parar, dá frio na barriga deles, que eu arrumo uma coisa diferente para fazer. Mas tem um livro do Yuval Harari, Yuvalharari. Ele é um físico, ele é um monte de coisa, tecnólogo, mas ele é o suprassumo da tecnologia olhando para o futuro. E a visão dele, que são as lições, as 12 lições para o século XXI, no YouTube tem vários vídeos dele que eu recomendo para ver, sobre a tecnologia. Qual é o futuro do ser humano, né? Seja ele homem ou mulher. Porque o modelo humano é o seguinte, você tem um modelo humano, cabeça, tronco, meio, e você tem, depois cada um faz as suas escolhas. Mas ali você tem que, eles devem, no futuro, tomar cuidado com os seus dados, porque o mundo no futuro vai ser assim, vai ser ou comandado e dominado pelas pessoas que sabem tratar os dados, que são as pessoas que falam administrar os dados. Com tecnologia vão saber o que você vai beber, o que você vai comer, o que você vai fazer, o que você vai ver, o que você vai dormir. Vai saber. Na verdade, eles vão induzir. É que nem o Waze. Você pega o Waze diz para onde você vai, né? Então vai ter um Waze da tua vida. Já pensou a gente perder a nossa liberdade de ser, de ir, de vir, de fazer o que nós realmente somos como seres humanos e passamos a ser à vontade de controlados por programas, aplicativos tecnológicos? Ou então, se você não tiver esse domínio de quem tem o domínio de todos os dados, você vai ser o inútil que vai fornecer os dados. Eu não quero que meus netos sejam inúteis. Eu não quero que nós tenhamos um mundo dividido em inúteis. Então, a tecnologia, ela tem que ser encarada e utilizada no sentido da gente evoluir, mas evoluir mais. Porque nós evoluímos. A diferença entre o raciocínio, a utilização neural de um símil e de um ser humano é de 1%. Puxa vida, se nós tivermos mais 1%, imagina o que nós poderíamos fazer. Então, eu acho que nós estamos muito fracos em desenvolvimento neural e desenvolvimento, interesse em conhecimento. Então, eu falo que a coragem, a aprendizagem deve ser o que nós mais devemos passar para as novas gerações. E não para que eles não venham ser um inútil e nem o dono do mundo, né? Que haja uma interação entre isso. Muito obrigado. Sueli, eu queria fazer uma reflexão com você. Embora o nosso vídeo seja aberto, ou seja, ele fica no YouTube aberto para qualquer pessoa, no nosso aplicativo também, evidentemente que o nosso público principal são os economistas, são os professores de economia, são os bacharéis de economia e são os estudantes de economia. Então, eu estou pensando em algumas personas, ou seja, alguns personagens, alguns grupamentos de pessoas dentro desse universo dos economistas, a partir daquelas palavras que você falou. Precisa ter coragem, precisa ter resistência e precisa ter resiliência. Então, eu queria lembrar assim, se você for olhar o livro de História do Conselho Regional de Economia, que foi feito há 15 anos e nós vamos reproduzir o ano que vem, quando comemorarmos 70 anos de Conselho, ou de outra forma, existe lá uma foto
de 1959, de uma classe de estudantes de economia na Faculdade de Economia da USP. Talvez umas 50 e poucas pessoas dentro da sala. Apenas uma mulher. Apenas uma mulher. A nossa configuração, em São Paulo nós temos 17 mil economistas, no Brasil nós temos 45 mil mais ou menos regulares, alguns outros não tão regulares. Nós temos uma geração, que é mais ou menos a minha, que é de pessoas de 50, 60, 60 e poucos anos, que existe um número pequeno, mas substancial de mulheres. São mulheres que exerceram a profissão, outras profissões, trabalhos técnicos, trabalhos gerenciais, etc. Então nós temos esse grupo. Nós temos um segundo grupo que eu diria são aquelas que nasceram em 80, alguma coisa assim, que hoje tem 40 anos, que estão tanto na universidade quanto em empresas, galgando funções nacionais e internacionais, porque a economia se internacionalizou por completo há 30 anos, então também as mulheres começaram a exercer funções internacionais. Nos nossos encontros aqui, que são todos os anos, temos os seminários, os encontros de mulheres, fora o que nós fazemos todos os meses, mas substancialmente, concentradamente no mês da mulher, em março. Então a gente vai descobrindo essas profissionais. E nós temos também as estudantes de economia, que são ou economistas bastante jovens. No estado de São Paulo são 6 mil, aproximadamente, homens e mulheres. Mas você vai em qualquer sala de aula de economia, é maioria de mulher. Não é mais a maioria dos homens. Mais de 50% da classe é de mulheres. E quando você vai, como eu faço de vez em quando, ir à colação de grau ou outros eventos da Faculdade de Economia para premiar os melhores alunos da classe, quase 100% das vezes, os melhores são as melhores. Porque são sempre as mulheres. De vez em quando aparece um homem lá, que é o melhor da classe, ou compartilha. A gente até pergunta, tem certeza? Porque ele é homem, não vai, né? Então, e são pessoas extremamente dedicadas, as mulheres, no estudo da economia. E aí quando você fala coragem, resistência, resiliência, eu fico pensando na experiência e na formação desses 3 quadros, pelo menos, que eu montei. Economistas com 50 para 60 anos, com uma experiência boa, gerencial. Outro quadro intermediário, com formação internacional, cargos executivos, cargos acadêmicos, e as estudantes. O que você poderia dizer, talvez separando para cada segmento, se você achar que vale ou não, quais são os passos para que elas consigam ir adiante nisso? Porque nós estamos falando, é muito importante elas estarem presentes, mas elas precisam dos passos. Você já adiantou, formação, etc. Mas o que você recomendaria, assim, basicamente, para que elas pudessem seguir nessa direção? Porque aos 17 anos, desculpa eu voltar tanto tempo na vida, portanto, há 45 anos, mas eu li um livro chamado O Sentido da Vida, de Alfredo Tepp. E eu nunca vou esquecer disso, porque isso me orientou a vida toda. Quando você sabe o lugar para onde você quer ir, você pode até desviar. Você pode até ir para uns cantos, errar o caminho, mas você sabe qual é a estrada que você vai voltar. Agora, quando você não sabe para onde você vai ficar andando em volta, você vai ficar olhando para trás, olhando para frente, não sabe para onde vai. Então, eu penso assim, as mulheres que quiserem, olha, esse é um caminho bom, pode não ser agora, mas vai ser depois de um certo tempo, na minha vida, o caminho de participar ou de adentrar nesse mundo dos conselhos. O que você diria? Você poderia nos ajudar? Vamos ver se eu posso ajudar, porque eu acho que a economia, para mim, eu tenho assim, uma atração muito grande pelo tema e faz parte do conselho você conhecer a economia, de atuar sem saber se o negócio, como que ele está inserido na economia, no seu setor, no internacional, nacional, nós precisamos ter. Agora, as mulheres, elas, como você disse, está me dizendo que já temos um grande progresso.
já estão participando, já estão ganhando os prêmios. Então, para mim, isso é um grande processo. É uma grande notícia. Eu fico muito contente de saber disso. O que falta, eu acho, nesse momento, tem a preparação. Ela fazer conhecimento da governança. Porque se não conhecer governança, você não vai ser um bom conselheiro, você não vai ter espaço, você não vai conseguir uma certificação. Porque o conselheiro hoje, sem a certificação, de lado, vamos dizer, que conta muito pontos, né? A certificação como conselheiro. Tem de administração, tem fiscal, e hoje nós temos os comitês de auditoria também, que são tão importantes para ajudar os conselhos. Mas eu creio que as mulheres, primeiro, nós temos um fórum aqui tão bom, que é o Conselho Regional de Economia. Então, ia ser um centro de atenção, de você trazer as mulheres, o grupo de mulheres, e elas criarem uma programação de orientação sobre os conselhos, porque elas sabem quais são os reais conhecimentos que o economista tem, quais são as suas necessidades. A principal necessidade, a partir do momento que você tem uma profissão, e se você realmente quiser adentrar no conselho, é conhecer a governança. Vai ter que ter algum tempo aí para lidar com a governança. A governança vem da nossa infância, já que nós estamos saudosos aqui. Lembra quando a nossa mãe dizia assim, ó, a nossa mãe é a minha mãe e a sua mãe. Ela falava, só mudar de endereço, mas diziam assim, olha, não pegue nada que não é seu. Respeite os mais velhos. Reparta o seu brinquedo com o coleguinha. Né? O que ela estava falando? Dando uma aula de governança. Olha a ética, não pegue o que é seu, não tome, não conte mentira, ou seja, seja transparente. Quais são os 4 pilares da governança? Ética, transparência. Você foi lá na padaria, gastou tanto e trouxe tanto de troco, tá? Eu te dei tanto, você gastou tanto. Transparência, prestação de contas, tá? Então, nós estamos falando de transparência, prestação de contas, e estamos falando, lá nós falamos de responsabilidade corporativa. É o cuidar do próximo. O seu colega está precisando de alguma coisa, um livro, vai ajudar o colega. Tá? Respeite o próximo, respeite os mais velhos. Tudo isso, gente, era a sabedoria dos antigos que, trazendo a valor presente, você tem os pilares da governança. Hoje nós estamos com o edital aberto no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde você pode entrar e dar sugestões para mudanças, para melhorar a governança corporativa. Hoje nós temos o ASG, eu gosto de falar muito em português essa frase do ISG, porque eu acho que é primordial, porque o G da governança do ASG está lá, é da onde nós temos que cuidar, nós temos que praticar as 3 letras juntas se queremos ter a sobrevivência da espécie, a espécie humana. Então, todas as profissões vão estar. E a economia é primordial, porque nós temos no mundo, eu acho que foi Peter Drucker, não sei, que disse que, talvez uma citação naquele momento, eu não seria feliz hoje, né? Que a exploração do capital pela maximização do lucro. Foi ele, sim. E hoje não é esse. Hoje nós falamos da exploração do capital por um lucro humanizado. Eu acho isso muito importante neste momento de mudanças, onde nós estamos tendo os riscos exógenos de uma guerra desproporcional da Ucrânia, e que repercute aqui conosco, e que nos nossos negócios, no desenvolvimento do país, não só do nosso país, mas de todos, né? Então, nós temos o clima, muitos acham que é bobagem, mas está aí, chove muito, ou faz muito calor, ou não chove, não tem mais as 4 estações do ano, né? Hoje tem tudo num dia só. Todas as 4 estações do ano num dia só. Hoje é um dia deles. Então, nós vemos que alguma coisa está errado. E outra coisa, Pedro, nós somos um microponto de luz no universo, com 8 bilhões de pessoas, pontinhos grudados nele, e esse pontinho andando sozinho num cosmos
infinito, sem nada que segure por baixo, só com a força de gravidade dos planetas que estão em volta. E a gente acha que um é melhor que o outro. Então, é isso que a nossa insignificância e achar que pelo poder ou pela agressividade para com o próximo ou para poder ser superior, talvez a equidade que nós estamos falando aqui do homem e a mulher no conselho, você ter um olhar maior, e isso passa pela economia. Por muito dos economistas, uma visão diferente de uma economia, um modelo diferente de economia. Tem que passar por isso. Se conseguir alcançar esse vídeo, algumas pessoas, se as economistas começarem a se agregar mais, as mulheres a virem aqui, e você conversar com o seu grupo de mulheres, para que prepare. Eu me ofereço a orientar o que eu sei, né? Eu acho que é uma coisa que a gente gosta de transmitir. Se eu morrer, eu não vou levar lá para o meu pó, porque eu vou ser cremada, né? Eu não vou, imagina que vou enterrar, né? Eu vou deixar. Eu quero ser cremada e quero virar uma árvore. Ó, aqui, ó, a árvore da vida. Então, nós temos que pensar no planeta. Isso já é um pensamento no planeta. Então, eu tenho que transmitir toda essa experiência que foi feita, adquirida, batalhada com resiliência, e a mulher cuidando também com a família e pensando no próximo. É o cuidar. A mulher tem esse cuidar, um pouco de olhar do cuidar diferente. Trazer para o mundo da economia. Quem sabe vocês organizam um modelo que possa se multiplicar. E por que não? No país não tem nada impossível. Aliás, nós não criamos nada, está tudo aí. As pessoas simplesmente pegam, juntam, inovam e saem algo novo, alguma coisa. Não existe uma criação. Está tudo aí à disposição. Precisa usar mais os neurônios. Mas eu acho que as economistas, esse seria o caminho para as economistas hoje, já que tem bastante mulher. Isso aí, muito obrigado, Sueli. Todo esse conhecimento. Não poderia, porque o pessoal aqui que vê os meus vídeos, dos nossos vídeos, sabe que eu sempre perco o amigo, mas nunca perco a piada. E uma tia minha disse que primeiro o corpo dela tem que ser doado para a faculdade de medicina, para o que for possível. O que sobrar é para cremar. E por que motivo é para cremar? É porque ela falou assim, que acontece que eu sou alérgica a flores. De repente, põe uma flor lá e eu começo a espirrar, vocês vão se assustar. Então é melhor cremar de uma vez, que aí não tem risco de eu espirrar. Então, se não temos outras perguntas, acho que não é, Denise? Se não temos outras perguntas, eu vou agradecer muitíssimo a presença da Sueli aqui, e representando todas as demais autoras. Nancy, quer fazer uma pergunta? Nancy? Oi, Nancy. A Nancy, antes de continuar, a Nancy é a coordenadora da Comissão de Mulheres do Corecon São Paulo. Por favor, Nancy, agora sim com a palavra. Muito obrigado, Nancy, conselheira Nancy. Então, se não temos mais perguntas, eu queria agradecer a Sueli, a disponibilidade dela, e deixar que ela dê as últimas palavras. O Corecon São Paulo ficou muito honrado com a sua presença aqui, com as palavras que você está dirigindo. Todos nós que estamos aqui trabalhamos para o presente, mas trabalhamos também para o futuro, para os futuros profissionais, para o futuro do Brasil. É essa a nossa função. A gente não ganha nada para trabalhar aqui, a única coisa que a gente ganha é a certeza de que se a gente trabalhar direito, as coisas vão ficar melhores. E é isso que é o objetivo nosso. Então, eu queria te passar, você se despedir da forma como quiser.
A honra foi minha, Pedro Afonso. Agradeço de coração por ter me dado essa oportunidade de poder conversar com outras pessoas, né, principalmente para o grupo de economistas, e contar um pouco de Conselho das Mulheres, da inclusão, e de trazer as economistas para dentro do Conselho. Mas foi uma honra. Muito obrigado, muito obrigada. Muito obrigado. Então, encerrado o lançamento do livro, que nós vamos colocar na edição, Mulheres no Conselho, da editora Líder, com várias autoras colocando as suas experiências. Muito obrigado a todos e a todas que estão nos assistindo e que assistem ao vivo ou assistem pela TV Economista. Esse é o serviço do Corecon São Paulo, oferecer à sociedade, de um modo geral, as novas ideias que melhorem o mundo. O que a gente puder fazer, a gente faz. Algumas coisas não conseguimos, mas o que puder, a gente faz. Muito obrigado.